falar aqui dia 8/10, né, próximo depois do primeiro turno das eleições aí, para poder bater mais um papo. E eu coloquei fiz algumas contas aí, baseado no que foi feito lá o primeiro turno, né, e no resultado, e também nos apoios que foram dados um para o outro, e assim por diante, né, em relação aos dois candidatos aí, Bolsonaro e o Lula. E é interessante o seguinte, que o Bolsonaro fez teve alguns apoios de alguns governadores eleitos, senadores eleitos e assim por diante, né? E que acho que isso aí pode ser importante para o curral eleitoral desses apoios, né? que o Bolsonaro teve. Mas se a gente for observar melhor, esses caras que estão apoiando são aqueles caras que sempre apoiaram. E o pessoal que vota o bolsonarismo extremista, que é aquele delirante, né? Que é esse mesmo pessoal que já vota nesses caras que apoiaram o Bolsonaro agora. Então não existe diferença. Não existe um ganho assim, político considerado. Né? Então a gente não pode levar isso muito em consideração, esses apoios que já tiveram. O que a gente pode levar em consideração são uma parte do eleitorado desses que apoiaram, por exemplo, Lula, o pessoal da Simone Tebet, o pessoal do Ciro e assim por diante, que já destinaram o apoio para o Lula, e o que pode se tornar voto para o Lula e o que pode também se tornar voto para o Bolsonaro, ou pode se tornar voto para nenhum deles. Mas vamos imaginar, né, eu montei um cenário que a gente pode imaginar o seguinte: todo mundo assim como por exemplo aquele Padre Kelmo, aquela Tronic, e assim, pessoas que já deram um apoio para o Bolsonaro agora, então que vão ser 100% dos votos para o Bolsonaro, provavelmente, ou a gente não imaginar o 100%, mas vamos supor que fossem 100% dos votos. Todos aqueles votaram no Padre Kelmo, votaram na Tronic, vão votar no Bolsonaro, e mais um monte de caras, como aquele governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, né, e assim por diante, e esses caras aí forem apoiar totalmente o Bolsonaro. Então, se você juntar todo esse pessoal, né, somado ao que o Bolsonaro já tinha de votação, que são os bolsonaristas, propriamente dito, com mais todo esse pessoal que está apoiando, tá? E que mais, ainda se a gente somar 50% do pessoal da Tebet, que eu duvido que vai acontecer isso para ele, acho que as pessoas não vão migrar desse jeito para ele, mas vamos supor que 50% vá para ele, e 50% do Ciro vá para ele também, que é outra coisa que eu não duvido que vai acontecer, mas a gente coloca como uma magia daí. Se você somar tudo isso daí, o Bolsonaro ainda ele vai ficar vai terminar o segundo turno com 47,9%. E se a gente conseguir, no caso do Lula, que já tinha mais de 6 milhões de votos aí já na frente, tá? Se você somar 50% da Tebet, 50% do Ciro, né, e que podem ser apoios para ele, vamos supor, na melhor hipótese, 50% vão para ele, 50% da Tebet, ou seja, eu acredito que sejam mais até, tá? Mais pessoas que apoiam a Tebet que vão votar no Lula, e mais pessoas que votam no Ciro vão apoiar o Lula. Eu acredito que sejam mais, mas eu vou considerar 50%. Se você somar 50%, todos eles e mais os votos que inteiro, vai dar em torno de 52%. Ou seja, a gente já está falando com uma diferença aí no segundo turno de 4,1% de votos, que equivale a hoje em torno de 6 milhões e 400 mil votos. A mais, o Lula termina o segundo turno vencedor por 6 milhões e 400 mil votos. É um cenário favorável ao Lula? É favorável, mas é importante a gente comentar aqui que as pessoas que ainda estão indecisas em relação à questão do Bolsonaro e do Lula, é importante conversar um pouco, que é o que eu queria fazer também, sobre o quão perigoso é a eleição do Bolsonaro no Brasil. Já ficou claro, acho que para todo mundo, ele inclusive ele não tem compromisso com ninguém, nem mesmo aos caras que estão ajudando ele
a ficar no governo. Os próprios pastores, eu estava lendo agora recentemente, até os próprios pastores, como José Feliciano e outros caras lá, né, que estão sendo traídos por ele. Estão sendo traídos pelo próprio Bolsonaro. E são caras que deram lá a vida lá, o Bolsonaro, que não sei o que, não sei o que lá, estão sendo traídos. Vários desses caras estão assim. Tá? E não só por ele, né? Entre eles, na igreja deles, lá no Evangelho, na igreja evangélica, o Malafaia detonando um outro, assim por diante, quer dizer, não só detonando, mas assim, ameaçando entre eles, sabe? O Malafaia ameaçando os pastores, assim, de cancelamento, de tudo mais, né? Se não voltasse o Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa horrível, uma coisa, assim, medonha de se assistir, né? Medonha de se ver. Tá? Então, eles mesmos já não se entendem, e é lamentável a gente ter que ficar novamente falando o quanto é perigoso a gente ter um cara que é um psicopata no poder, né? Um psicopata, né? E ele é um psicopata diagnosticado, quer dizer, você pode imaginar ele como um paranoide, um histriônico, um narcisista, ele reúne todos esses três conceitos assim, de psicopata, né, características de psicopata, ele reúne essas três características de psicopata. Tá? E a única coisa que ele busca realmente é, novamente falo, a manutenção dele, da pessoa física, Bolsonaro no poder. Quando se coloca Deus acima de tudo, ele se coloca ele acima de tudo, como se ele fosse um cara escolhido para ficar acima de tudo e de todos aqui nesse país, para as barbaridades que ele pensa e faz. Então, o que a gente tem que evitar ao máximo, eu acho que todo mundo tinha para pensar agora, que esse é o momento da decisão do futuro de vocês, do futuro de todos vocês. Eu não estou medindo esforços para poder ajudar a tirar o Bolsonaro do poder. Tá? O que eu podia fazer é a gente colocar vários vídeos, tentar ajudar, conversar com as pessoas, ou a gente propagar algum... Não adianta a gente tentar ficar só convencendo por convencer. A pessoa tem que parar para pensar, né? Raciocinar. Acho que todo adulto ele tem que parar para pensar, acho que todo mundo que vota é adulto, tem que parar para pensar, né, o quanto esse cara no poder é perigoso para o país. É perigoso para a pessoa, é perigoso para as pessoas, para o povo brasileiro. Né? Ele não tem compromisso com nada. Eu já fiz várias publicações aí, compartilhamentos, tá? Não necessariamente o vídeo que eu fiz, mas compartilhamento de pessoas dando seus testemunhos nos seus nichos, nos seus lugares, nas suas religiões, nas suas crenças e tudo mais, sobre o quanto está sendo feita uma campanha danosa, perniciosa, né, para que as pessoas votem nesse criminoso, nesse troglodita. Então, eu novamente aqui, eu peço para vocês pararem para pensar e poderem colocar a mão na consciência, né? A diferença que existe entre um cara que está buscando a presidência, que tem uma preocupação com o povo. Ninguém é perfeito, tá? A gente não está falando que um é perfeito e o outro é perfeito, né? Os dois são imperfeitos, só que um é um criminoso perigoso, tá? Que ele não tem compromisso com o povo, né? E esse aí não tem compromisso com o povo, ele não tem compromisso nem com o povo, nem com as pessoas que estão em volta dele. Tá? Eu tenho assim algumas dúvidas até se ele tem algum respeito, alguma compaixão pela própria esposa, pela própria filha e assim por diante, que eu acho que não tem. Eu acho que ele tem realmente assim, características psicopatas muito evidentes, tá? Como esses que eu falei para vocês, paranoide, histriônico e narcisista. Então ele reúne essas três características de psicopata, né? E é interessante depois eu posso até depois fazer um vídeo mais profundo falando sobre cada uma dessas características,
tá? Mas envolve as questões de perseguição, as questões de se colocar para seduzir as pessoas, as características de egocentrismo exacerbado. Então tem uma série de coisas que são caracterizadas na pessoa dele e não está nem preocupado com nada social e assim por diante. Aliás, todas essas questões sociais estão envolvidas aí, de questão de problemas sociais e tudo mais, não foi ele que criou, não foi ele que teve, não saiu dele, nem ele teve a motivação para desenvolver nada disso. Nada disso. Tá? Alguém chegou para ele e falou, olha, acho melhor você entrar nessa onda aí, porque senão você vai acabar sendo visto dessa forma. Ele pegou e entra de qualquer jeito. Mas ele não está verdadeiramente, legitimamente preocupado com as questões sociais, nem a situação do Brasil. Ele mal consegue reconhecer que o país está passando uma situação grave econômica, que as pessoas, que o povo está passando fome. Ele não reconhece isso. Ele mente, mentiroso costumasse. Continua mentindo ainda, continua tentando forçar uma situação, mentindo para as pessoas, falando sobre essa questão de que o país não está passando por uma situação grave, uma crise econômica, que isso, que aquilo e tal. É mentira isso. É tudo mentira. O país está numa situação muito grave economicamente. Tá? As pessoas que têm mais contato até com as pessoas mais necessitadas, as pessoas que estão excluídas da sociedade, elas têm essa percepção muito melhor. E o Bolsonaro não fez questão nenhuma nem de descobrir isso. Ele tem coragem de fazer campanha, propaganda política, fazendo carinha de anjo e falando do Nordeste. Esse cara é um picareta sem vergonha. A sorte é que as pessoas do Nordeste são inteligentes, as pessoas, tem muitas pessoas, eu acho que a maioria do povo, e isso me deixa contente. A maioria do povo é muito inteligente e já percebeu que esse cara é um picareta sem vergonha, um bandido, né? E está voltando contra ele. Tá? E eu espero que as pessoas inteligentes que ainda não descobriram isso, que por favor, ainda dá tempo. Até o dia 30 ainda tem um tempinho aí. Tá? Nós temos praticamente aí 22 dias para vocês decidirem. Quer dizer, é muito tempo para você poder já parar, pensar, né? E não é questão que uma propaganda política vai resolver, alguma coisa. Todo mundo sabe como esse homem é, todo mundo sabe como esse homem agiu, né? O quão lamentável ele foi, desrespeitoso com todas as famílias do Brasil na pandemia. Ele não foi um cara decente, ele não foi um chefe de Estado. Foi uma atitude lamentável dele. Né? Ele teve, assim, a forma como ele atuou é imperdoável para o cargo que ele ocupa. É imperdoável. Ele não tem condição nenhuma de ocupar o cargo que ele ocupa. Tá? Não realizou nada pelo país, não tem plano de governo, né? Só cria discórdia o tempo inteiro. Ele só usa isso aí, pessoal. Isso aí é uma técnica, falar um pouco sobre isso com vocês. Na década de 80, né, a KGB já usava essas técnicas para fazer uma desorganização de Estado, para você poder fazer o domínio de um país. Tá? Essas técnicas são muito utilizadas, né? Essa técnica da discórdia. Né? Ele tenta, a todo momento, arrumar discórdia entre setores da sociedade, entre poderes de um Estado, entre ramos de uma sociedade, entre nichos, entre minorias e maiorias, e assim por diante. É uma técnica que o pessoal usa, tá? Exatamente para você cair nisso e você entrar na massa de manipulação que ele tem. Né? Vocês já não ouviram falar daquela história assim, tipo, vamos desorganizar tudo isso aqui para a gente arrumar de novo? Então, é exatamente isso que acontece. Tá? Só que o arrumar de novo não quer deixar certo, quer deixar de acordo com o que ele quer. A forma que é importante e que é favorável a ele e aos seus. Quem são os seus? A turma da porteira aberta, a família dele, o bando de corrupto que está em volta dele, ele mesmo e assim por diante. Quer dizer, o status dele, o status quo dele. Quer dizer, essa forma dele atuar não é nova. Já é verificado. É por isso que a gente tem tanto uma campanha contra, porque a gente sabe exatamente como ele vai atuar, como ele quer buscar. Não é novidade isso. Várias outras ditaduras, eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, eu estou falando de ditaduras. Né? A forma de você dominar um Estado é dessa forma. Eu fiz um curso de desenvolvimento democrático da Universidade de Stanford, que fala exatamente isso daí.
É exatamente isso. E o professor de Stanford falando exatamente isso. Quer dizer, quando você tem situações cíclicas da democracia e que eles querem fazer com que haja menos democracia, eles querem destruir as instituições democráticas no país, é exatamente para ele conseguir controlar aquele país. Quem age assim? A KGB age assim, a CIA age assim. Essas agências sempre agiram dessa forma. Então, qual é o mecanismo que eles usam para eles dominarem uma nação? É exatamente a fragilização das instituições democráticas. Então eles vão lá e vão fragilizar essas estruturas de poder. Então, quais estruturas de poder? Se o executivo estiver na mão dele, ele precisa fragilizar o legislativo, ele precisa fragilizar o judiciário, para ele poder ficar com todo o poder na mão. O Maduro fez isso, o Putin faz isso, Noriega, aquele outro lá, o Erdogan, essa gente toda age dessa forma. Ditaduras são estruturadas, são moldadas dessa forma. E essa daí é a receita que ele está usando. Né? Então é impossível a gente que consegue estar reconhecendo essa situação estar de acordo com isso. Isso é um absurdo. Né? E o que a gente tem que fazer é exatamente o quê? A gente tentar passar isso adiante para que as pessoas abram os olhos e elas procurem entender de que essa aí é uma forma perniciosa, é uma forma muito bem pensada deles e pelo pessoal que está em volta dele. A gente hoje tem, não pode esquecer, que tem lá pessoal, dirigente da CNI, tem General Veneno, tem um monte de cara que está em volta dele, fora algumas pessoas que a gente talvez nem saiba que estão em volta dele, mas que estão ali fazendo uma manipulação, uma estruturação para que ele entre no poder e proceda exatamente dessa forma. Então, não tem como a gente ficar olhando isso e achar que isso daí está de acordo. E esse movimento, essa forma de observar do ponto de vista disso, né? Muitas das pessoas que trabalham a parte econômica, que já construíram a parte econômica no Brasil, que foram de muito sucesso, ganhos que nós tivemos, não só ganhos econômicos, ganhos sociais também, tá? Já verificaram essa questão. Tanto é que eles estão apoiando o Lula. E eles estão apoiando o Lula pelo Lula? Não, eles estão apoiando o Lula porque eles sabem que o Bolsonaro representa a quebra das instituições democráticas no país. Isso é gravíssimo. Que isso pode levar o Brasil para um buraco profundo. Né? E o povo junto. Ah, mas como? Não, isso já está acontecendo. É que nós tivemos, entre aspas, né? Sorte nós não tivemos, mas nós tivemos algum benefício de poder observar na pandemia o quanto esse cara é perigoso para o Brasil. Foi uma demonstração, né, a duras, foi uma demonstração muito impactante, muito ruim, muito amarga para o Brasil, para o povo brasileiro, né, de como esse homem pode ser mal para o desenvolvimento do país. Então, tem muita coisa rolando aí, da questão religiosa e tudo mais, mas isso daí é importante que os evangélicos principalmente vejam o quanto ele está usando esse pessoal evangélico, né, em favor da própria candidatura dele. Está usando a mulher dele. Ele é um cara que não tem moral nenhuma em relação a isso. Né? Então, é importante a gente perceber esse tipo de coisa, a gente ter o feeling para isso. Né? Porque se eles estão preocupados com o demônio, com o mal, ele é a encarnação do mal, ele é o demônio, ele é o anticristo, ele está aí, que exatamente, e ele consegue abarcar, é engraçado que ele consegue deixar algumas pessoas completamente cegas, né? Parece que elas estão hipnotizadas. Eu não entendo por quê, porque são pessoas que pensam completamente contra ele, e aí você vai ver a pessoa está hipnotizada por aqui. Então, já falei assim agora, acabei de falar aí quais são os mecanismos que ele está utilizando. Não são mecanismos, porque ele é grossão mesmo, que é boa gente. É boa gente nada, ele não é grossão nada. Assim, ele é grosso mesmo, né? Mas porque ele quer ser assim, e isso tem um objetivo de ser. Ele não é porque
ah, ele foi assim, não, não, ele é assim porque ele quer ser assim. Ele pensa dessa forma. Essa faz parte da pessoa dele. Né? Ele está agindo de forma planejada também. Não pensa que não está porque está assim. Tá? Então, se você quer ver seus direitos indo para o ralo, junto com a sua vida inteira, vote no Bolsonaro. Tá? Se você quiser ver o Brasil se desenvolvendo efetivamente, democraticamente, né, vote no Lula. E que é esse o caminho que a gente tem que tomar. Tá? Nós temos que tomar um caminho que a gente deixe a democracia ser desenvolvida. Não existe nenhum país no mundo que seja desenvolvido e que não tenha democracia. Não existe isso. Tá? Isso também foi uma outra coisa que eu aprendi quando eu fiz curso também dessa parte de desenvolvimento democrático, tá? Que os países mais fragilizados, que a democracia mais fragilizada, são os países de terceiro mundo, terceiro, quarto mundo, são países de extremo subdesenvolvimento, são os países que têm a democracia ameaçada. E o Brasil não pode retroceder a isso, o Brasil não pode voltar para essa posição de democracia ameaçada, né? Porque do jeito que eles estão querendo, do jeito que eles estão objetivando, o que eles querem é isso, acabar com a democracia de vez e ficar com aquele poder todo na mão, e ele vai ficar isso, que ele está se achando realmente um deus, um mito. Quer dizer, é uma visão faraônica de se ver na política. É um absurdo, entendeu? É um absurdo completo. Nós estamos em 2022, tá? As pessoas vão cair na real. E isso precisa ser passado para as pessoas, de que realmente o Bolsonaro ele busca isso. Ele busca que ele convirja todo o poder para ele, tá? E ele mantenha os dele no poder e ele se mantenha permanentemente no poder. Tá? Até a maneira de colocar, quer dizer, qual é um cara decente, né, que é amigo da investigação para verificação de questões de corrupção, que coloca 100 anos de sigilo a todos os seus atos? Não existe isso, isso é completamente incoerente. Quer dizer, as pessoas precisam saber que ele fez isso exatamente para ocultar todos os problemas que ele tem. Ele não fez 100 anos de sigilo por causa da carteira de vacinação dele. Vocês estão enganados. Ele tem 100 anos de sigilo em relação à investigação do MEC, à investigação dos filhos, investigação de rachão, um monte de coisa tem 100 anos de sigilo aí. Vocês estão enganados em saber, em pensar de que ele fez 100 anos de sigilo porque as pessoas que não sabem se ele foi vacinado ou não. Não importa isso aí. Isso é o que menos importa de tudo mais. Porque ele já mostrou que ele não é exemplo de nada e provavelmente esse cara não foi vacinado mesmo. Não está nem aí. Tá? Ou foi vacinado e ficou falando para os outros que não foi. Pouco importa isso. O que é crime é ele, por exemplo, não levar a filha dele para vacinar. Isso é um crime. Né? Isso é um crime hediondo, inclusive. Né? Outro crime é ele esconder todas essas investigações relacionadas à corrupção em que ele está envolvido diretamente, tá? E está dizendo que não, porque ele é mentiroso, mentiroso costumado, tá? E então ele está envolvido nisso tudo e ele continua ainda, né, mantendo esses 100 anos de sigilo. Aliás, quando o Lula vencer agora, no dia 30, depois quando começar dia 1º de janeiro, vai ser uma das primeiras coisas que ele vai cessar, vai ser os 100 anos de sigilo desse monstrinho aí. Entendeu? Então, a gente vai saber de muita coisa podre nesse país. Quer dizer, eu acredito, ele, agora que ele conseguiu uma bancada de senadores fortes lá, pode ser que ele não fuja. Mas eu não sei, né? Eu ainda acho que esse cara pode até fugir do Brasil, sair do Brasil correndo, tá? Ele e a família dele, e ficar assim só aqui, ó, os meandros de poder dele, porque ele não vai conseguir vencer como presidente. E essas questões, inclusive, estão sendo já bem recebidas. O pessoal das diversas igrejas e tudo mais, eles conseguem já perceber o quanto o Bolsonaro vai ser ruim para o Brasil, o quanto ele já está sendo, né? Tá? Ruim para o Brasil. E eles já estão reconhecendo isso. Então, quer dizer, o fato de você falar que é evangélico, já existe uma quantidade muito grande de evangélicos, já perceberam que ele é uma coisa incoerente ser um cristão, que quer a morte de sei lá quantas mil pessoas aí para poder livrar as coisas, para poder melhorar.
ou cada um ande com arma para lá e para cá, entre outras coisas horríveis que esse cara fez, né? Como, por exemplo, ficar tirando barato, dando risada de gente que estava doente na pandemia, né? Um absurdo, um absurdo. Assim, ainda tem gente, chega a ser incrível, isso parece que as pessoas estão hipnotizadas. Tem gente que ainda quer discutir que, não, porque a mídia não falou nada. Ele, igual eu tô falando aqui pra vocês, ele coloca nas lives dele lá, né? Coloca nas lives deles e fala pra todo mundo ver, dá risada, junto com aquele escamoso daquele presidente da Caixa lá. Tem vídeo dele aí na internet, é vocês procurarem. O cara tá dando risada, os outros no Panguinho, e o presidente da Caixa do lado dele dando risada. Cara, isso é um absurdo inconcebível, cara. É um absurdo inconcebível. Eu acho que as pessoas que votam nele, elas vão parar pra pensar se elas não estão com algum poder de hipnose, alguma coisa. Porque é um absurdo isso, cara. Chega a ser ridículo isso. Isso depõe contra a pessoa. Depõe contra a inteligência da pessoa. Sabe? Ela tá sendo ignorante porque ela não tá percebendo o quanto esse cara ele é desrespeitoso com o povo brasileiro. No geral. E não pensa que a pessoa que está votando nele que vai ser beneficiada por isso, porque não vai ser. Tá? Então, é isso aí que eu gostaria de passar. E eu espero que até dia 30, muitas das pessoas que ainda votam nesse cara, tá, ou que imaginavam pretender votar nele, por favor, caiam na real, né? Caiam na realidade. Usem a mente, usem a cabeça, né? Quer dizer, não dá pra você simplesmente ignorar tudo que está em volta, da forma como ele fala e tudo mais. Tá bom? Então é isso aí. Abraço pra todos.